Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com mais um webinar, então, né, em parceria aí Dinamio e Manage Engine, né? Hoje a gente vai falar sobre o AD Manager, né? Uma solução bem bacana aí que o Gustavo, aí, especialista em Manage Engine, vai trazer para nós, falando sobre provisionamento e gestão do AD e o que acontece, né, quando o controle de identidades não funciona. A gente fala bastante sobre gestão de identidades aqui, né? Então é muito importante ter soluções e processos aí que apoiem nesse controle dentro da empresa. Tá? Como de praxe, né, a gente tem aqui toda uma programação, então um pouco de como vai ser aqui hoje o webinar, tá? Então a ideia aqui, né, é falar os avisos, a gente vai passar aqui com o provisionamento, né, e gestão do AD com o Balan, depois uma demonstração e as perguntas ao final, tá bom? Ah, Como sempre, né? A ideia aqui é que a gente compartilhe a experiência. Então, hoje, né? A gente traz aí toda a expertise do Balan, também da Dinâmio. A gente espera que vocês também tragam para nós, né? Tanto as dúvidas, eventualmente agora aqui no webinar, como no e-mail posterior. Esse webinar ele será gravado, então o nosso time de marketing, ao final, assim que possível, já envia essa gravação para vocês e também vai ser enviado um certificado aqui ao final do evento, tá? Então aproveitem, fiquem até o final, tirem o máximo de dúvidas possíveis, porque a solução realmente é bem interessante, bem bacana e vai apoiar muito nesse processo de gestão do AD para o ambiente de vocês, tá? Eu peço que utilize o botão Q&A, a gente vai deixar um tempo para perguntas e respostas ao final. E também, por gentileza, responda a nossa pesquisa de satisfação, porque isso ajuda, né, a gente a melhorar sempre os conteúdos que nós trazemos aqui, né? A gente tem trazido conteúdos cada vez mais, com cada vez mais frequência. Então, a ideia é que o conteúdo seja relevante de fato para vocês. Então, respondam a nossa pesquisa, né? Tragam realmente ou as dúvidas ou as sugestões que vocês tenham para os próximos eventos também. E eu convido para nos seguir, né? Claro, nas redes sociais. A gente está bem ativo aí, sempre compartilhando conteúdo relevante também. E se tiverem qualquer dúvida, precisarem eventualmente de uma cotação da ferramenta, ou uma demonstração exclusiva, né, da solução do AD Manager ou qualquer outra aí da Manager Engine, entre em contato no comercial@dinamo.com.br, a gente vai ficar muito feliz em poder atendê-los, tá bom? Falando rapidamente aqui da Dinamo Tecnologia, né? A Dinamo é uma empresa que tá a matriz aqui realmente no sul do Brasil, em Joinville, Santa Catarina, mas hoje nós temos um atendimento global, né? Atendemos aí as principais empresas do Brasil com filiais fora do Brasil, então conseguimos ter esse atendimento global para os nossos clientes. Temos empresas aí, né? Atendemos empresas de todos os portes e atuamos, claro, sempre com os principais parceiros, né? De tecnologia. Então, sempre contem conosco aí. Nós temos uma operação 24/7 para atender vocês. E, né, um pouquinho dos nossos números. Hoje estamos aí com acho que passa um pouquinho de 2.500 servidores aqui sendo administrados, mais de 33 mil usuários em atendimento, pelo menos 4 mil chamados sendo tratados e atendidos mensalmente. Então, isso nos dá aí sempre um know-how, né, para atendê-los da melhor forma possível. Tá? Né, já indo aqui para o nosso tema principal, tá? Trazendo aqui, né, o Gustavo Balan, que vai falar sobre provisionamento e gestão do AD e o que acontece quando o controle de identidades não funciona. Gustavo, é com você. Fala pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Tá tudo certo aí? Tudo Então, certo. maravilha. Bom, pessoal, meu nome é Gustavo Balan, eu sou um dos especialistas técnicos aqui das soluções de cibersegurança da Manage, né? Entre elas o AD Manager, que é o que a gente vai falar hoje. Vou transmitir minha tela aqui para vocês. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre provisionamento, e gestão do AD, né? E o que acontece quando o controle de identidade vira bagunça, né? Mas antes, vou falar um pouco sobre a Manage Engine, dar uma introdução para vocês aí sobre a Manage Engine em si, né? A Manage Engine ela faz parte da Zoho Corp,
né? Ela é um braço ali da Zoho Corp para gerenciamento ali, soluções, né, de gerenciamento de TI, mas a Zoho nasceu, né, ali em 96 como WebNMS, que era uma empresa ali para estruturamento de gerenciamento de IoT. Então, desde 96, né, a Zoho já vem pensando à frente. Em 2002 surge a Managed Engine, né, como eu falei, para soluções de gerenciamento de TI empresarial. Em 2004 nasce a Zorro em si, né, a empresa Zorro ali, que é voltada ali para aplicações de negócios e produtividade. Né? Em 2005 tem a Zorro Schools of Learning, que é ali uma empresa do grupo, né, dedicado para treinamento ali para profissionais de tecnologia, estudantes locais ali da Índia, né? Lembrando que a Zorro Corp e a Managing Engine são empresas indianas. Em 2001, em 2021 nasce a Controle, que é um software de orquestração e fluxo de trabalho. Em 21 também nasce o Trainer Central, que é a nossa plataforma de treinamentos para as nossas soluções. E em 24 nasce o Zorro POS, né, que é um software ali para PDV, para o varejo. Sobre a Manage Engine. Né? A Manage Engine ela é uma empresa de propriedade totalmente privada, e lucrativa desde a sua criação, né? Então já são mais de 25 anos ali de experiências, nós temos mais de 6 mil funcionários dedicados, são mais de 300 mil clientes, estamos presentes em 190 países e temos mais de 120 produtos ali no nosso portfólio, entre eles muitos grátis também, e mais de 34 escritórios globais. Hoje a gente vai falar sobre a The Manager, né, que é uma solução ali mais voltada para a cibersegurança, né, na parte de Active Directory e tudo mais, só que a Manage, ela também, né, no seu portfólio, né, são mais de 120 soluções, como eu falei anteriormente, e a gente consegue abranger praticamente todas as dores ali quando a gente fala sobre gerenciamento de TI empresarial, né, todas as áreas ali do TI. Então, para a solução de serviços empresariais, né, a gente tem ali as nossas soluções de ITSM, como o Service Desk Plus, né, que vai fazer ali gerenciamento de ativos de AD, de TI ali com CMDB, né, base de conhecimento, fluxo de trabalho, gestão de identidades e acesso, né, que é o que a gente vai falar hoje sobre o AD Manager, mas existem outras soluções ali para esse fim, com o AD 360. A gestão unificada de endpoints, né, como, por exemplo, o Endpoint Central, né, que é o nosso carro-chefe ali para gestão de endpoints, gestão de operações de TI, então a parte de monitoramento de desempenho de rede, de servidores, das nossas aplicações, né? Toda a parte de ITOM ali, voltada para essa parte de observabilidade, como o Op Manager Nexus, também tem o site 24/7, né? Gestão de eventos e informações também no braço de cibersegurança ali, com a nossa solução de CIEM, o Log 360, né, análise avançada de TI e também desenvolvimento de aplicações no low-code. Então, mais uma vez, são mais 120 soluções presentes ali dentro do catálogo da Managed Engine para fazer com que os nossos clientes, né, tenham ali o gerenciamento completo das soluções de TI da empresa deles. Tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre um Active Directory fora de controle. Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é o Active Directory. O Active Directory ele nasce lá em 99 com a Microsoft, né? A Microsoft lançou o Active Directory em 99 e ele, né, é o coração de identidades da corporação. Né? Então, dentro de um Active Directory, você faz o seu gerenciamento de usuários, de grupos de rede, de contatos, de mailboxes, tudo dentro na verdade, grupos ali de distribuição para mailboxes. Então, a gente faz tudo isso dentro do Active Directory. Só que tem um problema, né? Apesar de já é uma solução com quase 30 anos de existência, né? E a Microsoft, desde então, não trouxe grandes updates ali para o Active Directory. Isso fez com que essas empresas, principalmente quem adota o Active Directory há mais tempo, né, faça com que esse ambiente ele cresça ele, sem planejamento, né? Então a gente começa a acumular contas obsoletas, permissões excessivas, os processos ainda são muito manuais e morosos, então isso também propicia erros,
né? Então, o resultado disso vai ser realmente um ambiente mais frágil ali e difícil de auditar. E isso, com certeza, traz brechas de segurança, né? Então, quais são os principais problemas ali? O crescimento orgânico e desordenado. Então, cada admissão, transferência ou desligamento, né, de cada funcionário deixa rastro. Então, a gente acaba tendo contas duplicadas, ali, grupos sem dono, políticas ali que estão conflitantes, né? Isso também faz com que a gente tenha dependência de processos manuais, né? Quem de vocês aí já trabalhou com Active Directory sabe como é difícil você retirar um relatório, né? A gente depende muito do Event Viewer ali, do próprio Windows Server, ou de scripts de PowerShell. Só que, qual que é o problema dos scripts de PowerShell? Cada um tem o seu método de fazer script, né? Então, isso acaba gerando scripts sem documentação, as planilhas ficam desatualizadas, os processos ali que são informais, porque cada funcionário vai fazer o seu script à sua forma. E com todos esses problemas, a gente acaba tendo uma visibilidade praticamente nula. Esses relatórios, eles não são centralizados, cada um tira o relatório de uma forma. É praticamente impossível saber quem tem acesso ao quê, né? E isso torna ali as auditorias internas e externas um pesadelo. E quais são os sintomas ali de que o meio ambiente ele está enfrentando um problema, né, de AD, de bagunça mesmo dentro do AD, né? Então a gente precisa identificar se o nosso ambiente já possui contas órfãs, né? O que seriam contas órfãs? São contas obsoletas que ficam ali dentro do AD, né? E que ninguém percebe. E que muitas vezes elas estão, inclusive, habilitadas. Então, funcionários que foram demitidos, fornecedores ali que não atuam mais, funcionários terceiros, né? Contas de serviço que não são mais utilizadas também. E elas ficam ali dentro do nosso Active Directory, muitas vezes habilitadas, né? O que gera uma brecha de segurança. Também tem o privilege creep. Então, quando o funcionário ele tem uma promoção, uma mudança de área, esse usuário ele acaba ganhando privilégios, né, e acessos ali, mas os acessos antigos nunca são revogados, né? Então, com o tempo, esses colaboradores eles passam a ter um acesso maior que deveriam, que gera uma criticidade. Os erros sem scripts manuais, né, a gente já falou sobre o PowerShell, mas é o que eu falei, né, os scripts são criados ali por diferentes analistas, eles não têm padrão, eles não têm revisão, eles acabam gerando inconsistência, isso acaba acarretando em falha silenciosa, e também o helpdesk sobrecarregado. Então, reset de senha em excesso, criação de contas sem ajuste de permissão, isso daí acaba consumindo muitas horas ali do time técnico e gerando muitos chamados, né? E isso acaba desviando o foco de projetos ali que são mais importantes para aquele momento. O impacto real disso, né? Quando a bagunça vai virar uma brecha. A gente precisa ter, quando a gente fala sobre identidades, é muito importante um dado e 80% das brechas, né, 80% dos ataques que ocorrem são graças a credenciais vazadas. Basta a gente puxar, não muito tempo, né, mas quando acontecem ataques a bancos, né, quando as credenciais são vazadas de bancos, isso acaba gerando custos, né, e a causa de tudo isso é sempre uma credencial vazada. Então, quando você tem uma criticidade de uma credencial vazada, né, você acaba tendo ali um custo 4,5 vezes maior para remediar esse incidente, porque urgência gera gasto, né, e um gasto urgente é sempre maior do que um gasto planejado, né. E o tempo médio para uma detecção de um ataque, né, de uma brecha envolvendo uma identidade, leva ali, em média, 273 dias. Então, o administrador, o responsável por essas identidades, ele acaba levando quase um ano para detectar que uma identidade foi vazada. E até aí, essa credencial provavelmente já fez todo um estrago. Então, contas inativas e privilégios que não são revogados são os vetores mais explorados em ataques internos e também de ransomware. E esse controle começa com o AD. Mas, para todos esses problemas, nós temos o AD Manager Plus, que é uma ferramenta da Managed Engine, voltada para o gerenciamento do Active Directory, né?
Então, com o AD Manager, a gente faz ali o gerenciamento centralizado e a governança do Active Directory. Então, a gente consegue eliminar processos manuais, a gente consegue reduzir esses riscos e devolver o controle ao time de TI. Né? E, assim, o AD Manager, ele não faz apenas a gestão do Active Directory, ele também se estende ali ao M365, ao Exchange e ao Azure AD, porque ele também se integra com essas plataformas. Então, a gente consegue entregar ali automações, delegações seguras, né, dentro da própria ferramenta, auditorias. Então, a gente tem um controle total ali sobre os nossos usuários, sobre os nossos grupos, nossos computadores, todas as permissões que estão envolvidas a essas entidades que estão dentro do nosso ambiente. A gente tem todo um ciclo de automação dentro do AD, inclusive com soluções terceiras, né? A gente vai ter uma demo mais para frente, eu vou mostrar isso para vocês. Então, a gente consegue ter fluxos automáticos ali para admissão, quando um funcionário entra na empresa, todo o ciclo de onboarding e offboarding, né? Então, a gente não depende mais de scripts manuais e a gente tem mais de 200 relatórios dentro do AD Manager ali para fins de auditoria e compliance. Quais são os 3 pilares ali do AD Manager, né? Primeiro, provisionamento 360 graus. Então, a gente consegue fazer a criação de contas de maneira padronizada. Por quê? Porque a gente tem templates que a gente pode configurar dentro do AD Manager. Então, cada área tem um tipo de acesso, cada cargo tem um tipo de acesso, e esses acessos eles serão concedidos ou revogados quando existe uma promoção, quando existe uma movimentação, uma admissão e, com certeza, quando tem um desligamento, a gente consegue automatizar para que essas contas sejam devidamente desabilitadas. Tanto no Active Directory, também no M365, Exchange on-premises, né, e também dentro do Azure AD. Delegação segura e granular. Dentro do próprio AD Manager, a gente consegue fazer ali toda a parte de RBAC dentro da ferramenta, né? Então, a gente consegue determinar e delegar funções específicas dentro do AD Manager, de acordo com a função de cada um desses funcionários, de cada um desses administradores. E por que isso? Porque a gente precisa entender que uma brecha de segurança, ela nasce com acesso errado. E o AD Manager, ele serve também para a gente fazer com que ninguém precise acessar o Active Directory diretamente. Né? E porque hoje um usuário que tem uma conta de administrador, ele entra dentro do Active Directory e ele tem acesso a tudo. Ele consegue criar usuário, consegue criar grupo, mudar GPO. Dentro do AD Manager, a gente consegue limitar. Então, a gente consegue delegar o que cada um dos administradores vai conseguir ver e operar dentro do AD Manager. Consequentemente, dentro do Active Directory também. E o terceiro pilar é a parte de automação e limpeza contínua. Então, a gente tem processos ali de políticas de automação dentro do AD Manager, que fazem com que a gente tenha já um ciclo de limpeza automatizado e contínuo. Então, a gente consegue remover as contas que estão inativas, aquelas contas órfãs que a gente comentou no slide anterior, as permissões que estão excessivas, né? Então, a gente consegue manter o nosso Active Directory limpo e auditável. Como a primeira solução aqui, né? O provisionamento 360 graus. Então, como eu falei, a gente tem ali os templates que a gente pode definir por departamento, não só departamento, tá? Por cargo também. Então, a gente, na verdade, o administrador ele vai definir o que é melhor para a organização dele. Então, a gente consegue definir ali modelos previamente configurados ali para grupos, para OUs, políticas de senha, licenças do M365, tudo isso no momento que um usuário é criado. Então, eu vou mostrar para vocês também a parte de automação. Acontece no onboarding e no offboarding, ela pode acontecer, né? Então, a gente já pode definir templates para quando um usuário é admitido. E assim ele já vai ganhar os acessos que ele necessita no momento da criação. A gente tem a integração ali com o M365 Exchange. Então, no momento da criação de um usuário, por exemplo, a gente já pode vincular qual será a role dele dentro do M365, qual será a licença que vai ser atribuída a ele dentro do M365, né? A mesma coisa para o Azure AD. E a gente também consegue fazer o provisionamento desses usuários em lote.
de maneira individual, mas também em lote. A solução número 2, né? Então, seria ali a parte de delegação granular. Então, a gente consegue, dentro do AD Manager, né, fazer com que a parte de RBAC seja mantida ali para os administradores. Então, a gente pode definir, por exemplo, que um analista ele vai ter acesso apenas à parte de reset de senha. Então, ele vai redefinir as senhas diretamente ali por uma interface web, porque o AD Manager ele é o web-based, e a gente ainda vai conseguir coletar o log desses administradores, né, de tudo que é feito ali dentro do AD Manager. A gente pode separar, por exemplo, um usuário que ele só vai ter acesso a habilitar e desabilitar contas. Então, ação de bloqueio, desbloqueio, com o controle de quem fez, quando fez, o que fez. A gente pode ter um usuário que vai fazer apenas a parte de gestão de grupos, né? Então, ele vai adicionar, remover membros ali de grupos de segurança, ele vai conseguir fazer a criação desses grupos de rede ou até mesmo grupos de distribuição, tudo dentro de uma única interface. E, claro, a trilha de auditoria. Tudo dentro da D-Manager é devidamente registrado, então a gente consegue ter esse nível, né, de auditoria dentro da própria ferramenta. E qual que é o impacto disso? Né? A gente tem menos tickets sendo abertos e a gente tem mais estratégia. Então, a gente vai ter uma redução de tickets de concessão de acesso, uma vez que a gente já automatizou toda a parte de provisionamento desses usuários. Então, com uma padronização dentro do seu ambiente, a gente não precisa mais se preocupar com alguém solicitando um acesso que não tinha sido antes mapeado. Então, uma redução aí de 70%. Menos tempo ali em tarefas operacionais, né? Como a gente fala sobre as automações dentro da D-Manager, né? Um administrador ele não vai ter mais que se dedicar tanto tempo dele operando uma ferramenta, operando o Active Directory propriamente, já que lá dentro existem pouquíssimas formas de automação, né? Dentro da D-Manager, ele vai ganhar mais tempo com isso. Então, o time de TI vai ganhar mais foco em projetos que são estratégicos, um SLA melhorado e um risco operacional reduzido. E a solução número 3 aqui, né, que seria a automação e limpeza do Active Directory. Então, as contas inativas, elas são uma das principais ameaças internas. Né? São contas obsoletas, contas com acessos que não deveriam, né? Contas que estão habilitadas e que não deveriam mais estar habilitadas, e também são as mais fáceis de evitar com uma automação certa. Então, dentro da The Manager, a gente consegue implementar as políticas automatizadas ali para notificar um gestor, por exemplo, quando um usuário ele está inativo há mais de 30 dias, e a gente tem a informação se esse usuário ainda faz parte do corpo de funcionários ou não. A gente consegue desativar as contas ali depois da confirmação, né? Que esse usuário não faz mais parte ou que está de férias, de repente. Vamos remover ou arquivar não somente usuários, mas qualquer nível de objeto dentro do Active Directory e detectar a inatividade de objetos obsoletos. Tá? Então, agora... não, vou falar um pouquinho sobre a governança aqui e conformidade. Por quê? Porque a gente já tem relatórios pré-configurados dentro do Active Directory também para a parte de auditoria. Né? Então, a gente já tem ali relatórios pré-configurados ali para GDPR, para IPAA, para SOX, né? NOC. A gente já tem alguns relatórios aí pré-configurados para atender a esse tipo de agência regulatória. Né? Então, esses relatórios eles vão englobar relatórios sobre permissões. Então, quem tem acesso ao que? Grupos, pastas compartilhadas, OUs, GPOs, relatórios de logon e de acesso, né? Então, a gente vai ter ali o histórico de quem se autenticou dentro do nosso AD, os últimos acessos, as contas que estão inativas, que nunca fizeram logins, e o relatório de alterações que ocorrem dentro do Active Directory. Eu vou fazer a demonstração agora. O João, você queria dar um recado? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui.
Compartilhar minha tela rapidinho, só para falar um pouco, né? Dos serviços aqui que a gente consegue apoiar. Vi que tem bastante pergunta aqui no Q&A, a gente já vai responder ao final, tá, pessoal? Mas antes de entrar de fato aqui na demonstração, mostrar a ferramenta funcionando, gostaria de falar um pouquinho das soluções também aqui da Dynamio, né? Hoje, então, né, além de todo o portfólio Managed Agent, a gente consegue apoiar também com outros serviços. E hoje a nossa operação, né, ela é focada aqui em quatro pilares, tá? Então a gente consegue ajudar desde a parte de produtividade, nós chamamos aqui de digital workplace, né? Onde toda a parte de licenciamento, olhando para Microsoft 365, hoje a gente faz muitos projetos, né, a nível de Microsoft. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente tem feito de forma recorrente, né? Seja o projeto de migração, por exemplo, do file server local para SharePoint Online, projetos de migração de e-mail. Às vezes, estou em algum e-mail com uma caixa, né, que não é ainda do Exchange, não é no 365, quero fazer essa migração também para usufruir de todos os benefícios ali do ambiente Microsoft. Nós também conseguimos apoiar. Também temos uma área, um pilar aqui, né, uma área específica olhando para cibersegurança, onde nosso time de serviços gerenciados operam 24/7, né, olhando para gestão de updates, gestão de patches, gestão de vulnerabilidades. Nós operamos, né, por exemplo, aqui uma das ferramentas que nós trazemos muito da Managed Engine, por exemplo, é o Endpoint Central e o Vulnerability Manager Plus, além de soluções como o próprio Log 360, olhando para CIEM, né? Então a gente opera essa ferramenta no ambiente do cliente. Ah, João, não tem uma expertise muitas vezes, né? Um braço aqui para tocar esse ambiente vocês fazem. Nós também conseguimos apoiar tudo isso de forma modular, né? Olhando, claro, para a demanda real do cliente. Então a gente personaliza essa entrega para a demanda do cliente, tá? Outras soluções, né? Aqui também como licenciamento Vim, por exemplo, para backup, que hoje a Vim, né? Hoje há bastante tempo já é líder mundial, né, de backup. E a Dynamio é também um distribuidor, né? É um fornecedor aí de licenciamento e projetos Vim também, né? Olhando para backup. Então contem conosco e claro toda a linha de XDR, EDR, backup, IGA, né? Onde a gente olha aqui pro AD Manager também do Corp e IGA que apoia nesse processo, toda a parte de SOC, CIEM, vulnerabilidades, também toda a questão de operação de fato, tá? Então, hoje, né, olhando para nível de Service Desk, o atendimento, né, realmente N1 ao usuário final, então temos uma operação completa para atender hoje o usuário final, né, a ponta lá, né, o chamadinho mais simples, muitas vezes também todo um time de NOC, operando também 24/7, fazemos gestão de data center e, se necessário, também a parte de field. Então, contem, né, conosco para atuar com vocês nessas demandas. E claro, não pode faltar cloud, né? Hoje é muito forte, a grande maioria dos clientes tem feito um processo de migração de parte de sua infraestrutura para cloud e precisa de alguém para suportar essa demanda também. Então, a Dynamio é o parceiro que vai apoiar realmente nessa jornada, né, de migração do ambiente on-premises para o ambiente de nuvem, tá? Sempre trabalhando aí com as principais nuvens do mercado. E claro, hoje, né, a gente trabalha com os principais parceiros para entregar realmente produtos de excelência para os nossos clientes. Então, olhando para a Managed Engine, todo o portfólio, né, Managed Engine hoje, seja aqui o AD Manager, seja soluções como Service Desk Plus, por exemplo, o Endpoint Central, né, tem sido aí o queridinho aí, né, hoje um dos produtos mais pedidos aí, né, e mais comentados também pelos nossos clientes. A gente tem feito bastante POC da solução do Endpoint Central e também soluções como o Patch Manager Plus, o Vulnerability Manager Plus também. Então, olhando para essa questão de gestão de patches, né? Então nós conseguimos apoiar e claro, né, não pode faltar, a Dynamics já é muito conhecida por soluções Microsoft e nós continuamos fazendo muitos projetos também a nível de Microsoft, né, a nível data center, por exemplo. Contem conosco sempre aí para apoiar, né, no seu ambiente de data center, além de vir, como eu comentei, para backup, Corp aí para soluções de gestão de acessos também.
né? E soluções aí de EDR, XDR, antivírus, nós também trabalhamos. E agora eu volto a palavra para o Balan, né, para que ele, né, retome aí com toda a parte de apresentação e demonstração da ferramenta. Balan, tá com você. Maravilha. Deixa eu transmitir a tela aqui novamente. Beleza, então, pessoal. Esse aqui é o AD Manager Plus. Na verdade, vocês estão vendo o AD Manager Plus dentro da suíte, né, que é o AD 360. Só dando um overview para vocês sobre o que é o AD 360, né? O AD 360 é um conjunto de ferramentas, entre elas o AD Manager Plus, né? Mas a gente tem o AD Manager que vai fazer toda a parte de gerenciamento, automação, parte de governança, workflow dentro do Active Directory. O AD Audit, que é uma ferramenta dedicada para auditoria, né, de atividades que envolvam o Active Directory. O AD Self-Service, que é uma solução para autoatendimento, então o usuário ele consegue redefinir a própria senha, desbloquear a própria conta, isso via celular, via um cliente na máquina ali na tela de logon. E o M365 Manager Plus, que é uma ferramenta voltada para gerenciamento do M365, gerenciamento, monitoramento e também a parte de auditoria do M365, tá? Mas a estrela de hoje é o AD Manager Plus, então vamos falar sobre ele, no caso. O João ele falou também sobre Endpoint Central, né? Sobre vulnerability. As soluções da Manage, voltadas para a cibersegurança, para quem já conhece, já sabe, né? Mas para quem não conhece, as soluções da Manage, elas sempre vão trazer dashboards para melhor visibilidade dos administradores. E por que isso? Porque não existe segurança sem visibilidade. Então, ter esse acesso rápido aqui a essas informações é sempre muito importante para o administrador, né? Lembrando que para o AD Manager é possível também customizar esses dashboards aqui, né? Com novas abas aqui, né? E você consegue trazer esses para dentro dessas abas aqui os widgets baseados em relatórios aqui, da maneira que você achar melhor, né? Então, vamos ao core da ferramenta aqui para a parte de gerenciamento, né? Então, como eu falei, né, a gente consegue fazer o provisionamento de usuários aqui dentro do AD Manager, né, de uma maneira simples, ou também a gente consegue automatizar isso, né? Então, aqui ao lado esquerdo, a gente tem as categorias de objetos aqui, que podem ser gerenciados dentro do AD, todos os tipos de entidades aqui, né? A gente consegue fazer criação de usuários únicos, né? Mas também a gente consegue fazer usuários em massa. Ele vai trazer aqui todos os campos LDAP que o Active Directory ele necessita para a criação de usuário, né? Ou manutenção de usuário. Parte de conta, o member of, então aqui você consegue colocar os grupos de rede que o usuário vai ter acesso, parte de contatos, enfim, né? Toda essa parte a gente tem aqui dentro. E também a gente consegue provisionar esse usuário dentro do M365 já, né? Então a gente consegue colocar ele dentro dos grupos, atribuir licenças, tudo por aqui numa console única, né? Só que a gente também consegue fazer essa criação de usuários em massa. Então a gente consegue baixar um sample aqui de CSV. Então, dentro desse CSV, ele vai ter lá os campos LDAP, e embaixo desses campos você só vai colocar os valores relacionados a cada atributo, né? E dentro do AD Manager, como eu falei anteriormente, a gente tem a criação de templates. A gente está na parte de usuários aqui, mas aqui tem a parte de templates, né? Tanto para criação quanto para modificação de usuários. Então, como eu falei, né, nas apresentações de slides ali, quando o usuário ele é movimentado ou quando ele é promovido, então a gente consegue fazer é, templates aqui para modificação desses usuários. Mas esses templates eles vão se repetir para computadores, para grupos, para contatos, para mailboxes, enfim, todas as categorias aqui de objetos. E por que o template é tão importante, né? Vou fazer um template aqui com vocês.
O template ele vai ajudar muito, principalmente quando a gente vai falar sobre automação, né, aqui dentro do AD Manager. Não somente automação, porque você também vai poder utilizar templates ali se você for criar um único usuário. Mas ele vai facilitar bastante, né, no momento da automação. E por quê? Todos esses campos aqui, né, eu posso habilitar aqui o drag and drop, né, todos os campos eles são editáveis, né, a gente consegue, inclusive, excluir campos aqui que a gente não utiliza. Né? Por exemplo, sei lá, na minha empresa eu não populo o número de telefone, então eu só excluo aqui. Se eu precisar dele de novo, basta eu arrastar para cá, né? Caso eu tenha excluído um campo sem querer, por exemplo. Né? Deixa eu criar aqui um template para usuários de TI. Usuários de TI, pronto. Dentro do meu domínio, eu posso ter mais de um domínio, tá? Dentro do Ad Manager, você vai conseguir fazer o gerenciamento de mais de um domínio por aqui. É, e também existem, por exemplo, a aba contato, eu não utilizo a aba contato. Então, eu posso simplesmente excluir essa aba daqui. Não utilizo o Remote Mailbox, né? Ah, o meu Exchange não é um premises. Meu Exchange, ele é M365. Então, eu também excluo daqui. Não vou executar atividade de terminal, também vou excluir. Não utilizo mais link, nem Skype. E se eu quiser também, né, se eu tiver um atributo ELDAP customizado, eu posso trazer ele para cá, né? E também rodar um script depois da criação desse cara. Então, por exemplo, aqui na parte do logo, eu já vou mostrar para vocês, mas a gente consegue criar formatos de nome. Então, na minha empresa, os meus usuários eles são criados com o primeiro nome, ponto, último nome. A gente consegue criar esse tipo de formato de nome e inserir aqui para que o logon ele já seja automaticamente definido. Poxa, Gustavo, mas e se eu tiver usuários homônimos, né? Como que ele vai fazer essa criação? Eu posso vir aqui na parte de editar esse usuário, né? Ele vai checar, eu posso colocar para ele checar duplicidades aqui a nível de domínio, né? E aí eu aplico um outro formato de nome. Então, ao invés de ser o primeiro ponto, último nome, eu posso colocar o nome do meio, né? Colocar um 2 na frente, ou um número subsequente, né? Então, eu já consigo fazer essa automação rodar aqui mesmo, né? Nesse momento. Deixa eu já criar esse template aqui. Ah, tá. E também aqui eu consigo selecionar qual que vai ser o container, né? Esses usuários, eles serão criados. Então, aqui eu já vou deixar para usuários mesmo, não vou mudar isso. E eu também posso, né, por exemplo, aqui eu coloquei usuário de TI, mas eu posso criar um só, né, um template só, e aqui em Creation Rules, né, eu posso criar uma nova rule aqui e colocar condições específicas para que ele utilize funções específicas. Por exemplo, ao invés de eu separar, né, usuários TI, eu posso colocar simplesmente usuários, e quando o departamento dele, né, for, por exemplo, TI aqui, deixa ele carregar. Vou colocar Cloud Operations, né? O que vai acontecer? Eu vou popular ali o departamento como alguma coisa. Né? Eu vou mudar, vou colocar ali que o member of dele deve ser um diferente. Então, eu vou colocar aqui o member of, vou colocar um grupo aqui de TI, por exemplo. Essa é uma rule. Então, se o departamento for Cloud Operations, o usuário ele já vai estar inserido aqui no member of de Domain Users e também no grupo geral de TI, né? E eu posso ir adicionando outras rules, né? Então, quando o usuário ele é de marketing, eu vou colocar uma outra função. Eu já vou colocar o manager aqui para esse usuário, né? Para fazer ali a cadeia no Teams. Então, você consegue fazer um template único, ou separar por área, ou separar por cargo. Né? Vou salvar aqui esse. É porque eu tô criando outra rule aqui.
eu já tenho esse template definido. Isso vai facilitar, por exemplo, quando eu vier para a parte de automação, automações dentro do AD. Dentro do AD Manager, eu consigo fazer automações de rotinas e de processos, né? Então, por exemplo, uma rotina de criação de usuários, né? Ele já vai provisionar esse usuário aqui no Office 365, no Google Suite. Ou também eu consigo fazer todo um processo aqui de automação de um processo inteiro, né, de onboarding. Eu já vou mostrar para vocês as integrações. Eu consigo trazer, né, um HCM aqui para dentro do AD Manager. Então, o AD Manager ele vai receber informações do banco de dados desse HCM. Eu tenho soluções terceiras que eu também consigo trazer para cá e fazer com que o AD Manager ele já providencie a criação desses usuários em soluções terceiras via webhook, né? E eu vou fazer toda a notificação ali para um analista de helpdesk responsável por essa criação de usuário, ou o gestor do usuário, né, com o usuário e senha dele, iniciais, né, enfim. E também a parte de offboarding eu consigo fazer por aqui, e de maneira bem simples, né. Então, por exemplo, para fazer uma criação de usuário, vou colocar aqui a criação de usuário, é uma automação a nível de usuário, né, vou colocar aqui uma task de criação, e aqui que eu falei para vocês, né, sobre os templates. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar meu template de usuários aqui, e aqui eu vou colocar a fonte, então, onde eu vou receber essas informações. Eu posso receber essas informações pelo RH por um CSV, ou também com alguma integração com algum HCM que eu tenho, por exemplo, né? Um ADP, por exemplo. Então, se eu tiver uma conexão com o ADP, ele vai fazer essa leitura de banco de dados, e quando tiver uma alteração no banco, né, que um usuário foi adicionado, um funcionário novo entrou na empresa, ele já vai ler os atributos e fazer a criação desses usuários seguindo o template que eu fiz lá atrás com vocês, né? Vou colocar aqui o tempo de execução e a automação ela está pronta. Se eu quiser fazer uma notificação aqui, posso enviar essa notificação também para o gerente, enfim, o gestor desse usuário, enfim. Então, de maneira muito simples, eu consigo fazer isso, né? E eu também tenho a parte de integrações aqui. Então, ele está trazendo, essas são as principais integrações, né? É, para integrações não nativas, a gente consegue fazer via REST API, mas o AD Manager ele tem mais de 150 soluções às quais ele consegue se conectar nativamente. Né? A mais nova delas é a Senior, né, que trouxeram para cá, mas, por exemplo, a gente tem aqui o próprio ADP, né, que eu falei antes, o Bamboo HR também, a partir de AWS, o AWS IAM, né? A gente também consegue se conectar com ele. Outros tipos de serviços, né? Serviços de nuvem, aqui como o Dropbox, Salesforce também, a gente também consegue se integrar com ele, enfim, uma infinidade aqui de soluções que conseguem se integrar com a AD. Ele também tem integração com o CIEM, né? A gente consegue transportar os logs do AD para fora, para que esses logs sejam lidos. E para todas as ações aqui dentro do AD Manager, a gente também tem a criação de workflows. Então, para uma criação de usuário, por exemplo, eu posso determinar quem será o requisitante, eu posso determinar quem serão as pessoas responsáveis por revisar esses acessos, ou essas criações, ou essas tarefas que estão sendo executadas aqui, definir aprovadores e também executores. Consigo definir esses papéis dentro da própria ferramenta. E falando em papel, então, só um detalhe sobre o workflow, eu também consigo adicionar workflows nas minhas automações, né? Então, eu posso selecionar workflows aqui, porque eu não tenho nenhum criado, mas ele já traria aqui os workflows que eu tenho e selecionaria qual é o workflow que eu vou definir, por exemplo, para uma criação de usuário. Falando em papéis, né, como eu falei lá na apresentação também, a parte de RBAC aqui dentro da ferramenta. Então, eu vou definir quem serão os técnicos que vão poder operar aqui o AD Manager. E para cada técnico eu vou adicionar uma role, vou associar uma role, né? E dentro dessas roles, eu posso criar aqui uma nova role e de maneira extremamente granular definir o que o usuário associado a uma role que eu estou criando
vai ter acesso e visibilidade aqui dentro da AD Manager. Então, de repente, um usuário ele só vai ter acesso para a criação de usuários, modificação de usuários. Usuários específicos terão acesso aqui a gerenciamento de GPOs, porque também é possível fazer gerenciamento de GPOs dentro da AD Manager, ou somente a parte de reports. Geralmente você quer liberar um acesso para alguém externo, que é de uma auditoria externa, né, e ele precisa ficar retirando relatórios aqui dentro do AD Manager, então você consegue fazer isso. Existem empresas menores que ainda não têm um HCM fixo, por exemplo, você pode utilizar o próprio AD Manager como uma solução ali de autorizador. Então, você pode fazer uma role específica para RH, né? E esse usuário de RH, ele, de repente, pode até fazer a criação do usuário, mas ou então ele pode somente importar CSVs aqui para dentro da ferramenta. E aí, com esse CSV imputado aqui, o AD Manager, via uma automação, ele já vai fazer a criação desses usuários, né? Temos aqui a parte de governança, dentro da AD Manager também. Isso aqui já vai ser mais voltado ali para campanhas de certificação de acesso, então áreas do setor financeiro, por exemplo, que tem o PCI, que aí ele exige uma certificação de acesso 2 vezes por ano. A ISO 27001 exige uma, né? O que seria a certificação de acesso? É o certificar que os meus usuários têm acesso apenas àquilo que eles devam ter. Então, eu posso criar aqui uma campanha, teste aqui só para mostrar para vocês rapidinho. Então, eu posso fazer uma certificação de acesso em cima de um grupo, de grupos de administradores, por exemplo. Dentro de um servidor de arquivos, se você tiver o Exchange on-premises também, por aqui, né? Então, vou certificar que os usuários tenham acesso somente àquilo que eles devam ter. Isso também se estende para o Microsoft 365. As roles, quem tem acesso a uma role específica, né, a gente consegue ver por aqui também. E a parte de reports, né, que vão abordar aqui todas as entidades envolvidas dentro da atividade. Né? Então, a gente consegue ter uma infinidade aqui de reports, né? São mais de 200 reports no total. E também a parte de compliance que eu mencionei anteriormente, né? Então, a gente já tem aqui relatórios pré-configurados para SOX, IBA, para o próprio PCI, né? Para o GDPR. Então, a gente já tem esses relatórios pré-configurados aqui e a gente também consegue fazer o agendamento desses reportes, claro. Então, eu posso misturar até mais de um reporte, mais de uma funcionalidade de reporte aqui. Vou selecionar a frequência, o formato. Os formatos mais utilizados de mercado são utilizados para os reportes, né? E definir aqui quem que vai receber. Só basta configurar o mail server dentro do AD Manager. Então, pessoal, continuando aqui, agora eu pergunto, abro aqui para perguntas de vocês, né? São aqui, se caso tiver perguntas ali no Q&A, eu estou aberto a respondê-las. Temos algumas perguntas aqui, Gustavo. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Agora sim. Ah, bom, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui no Q&A, tá? A primeira que eu tenho aqui é do William Araújo. A gente também fez um trabalho ali de perguntas no formulário de inscrição. Então temos algumas perguntas aqui também que foram enviadas via e-mail, tá? E algumas no Q&A que vou começar essas aqui primeiro, tá? O William Araújo Mesadri. Ele questionou com relação à integração com o Sênior. É possível integrar a gestão de cadastro e exclusão de usuários no AD através da ferramenta em conjunto ao sistema Sênior? Sim, o Senior, inclusive, ele foi adicionado recentemente ali à suíte, né, das integrações nativas com AD. Então, basicamente, com o AD Manager, né? Basicamente, o AD Manager ele vai buscar informações ali no banco de dados do Sênior. Você, como administrador, vai associar essas informações a atributos LDAP dentro do próprio AD Manager, e aí ele vai fazer a criação desses usuários normalmente, como ele realiza com outros HCMs também.
Legal. O Brás Calisto perguntou: se eu aplicar essa configuração de role agora, será aplicada para os novos usuários e vai impactar os outros? Por exemplo, quero que os novos usuários com o departamento X já entrem com o grupo Y. Isso vai mudar os usuários já cadastrados? Não, os usuários cadastrados não, porque você está criando uma política para usuários dali em diante, né? Para usuários já existentes, ele vai continuar com a mesma formação, tá? Legal. Tenho aqui uma pergunta também anônima. A ferramenta apoia a gestão de DGPO? Sim, Você né? consegue fazer gestão de GPOs dentro do AD Manager também. Legal. Vou agora um pouquinho para as perguntas que foram enviadas no e-mail, tá? O Henrique Soares ele questionou: consigo auditar quem excluiu ou alterou um usuário? Consegue. Tem todo o ciclo de auditoria dentro do AD Manager em cima dos administradores, né? Dos usuários que mexem dentro do AD Manager. E aqui é legal até trazer também, você estava apresentando ali no AD 360, né? Um dos Isso. módulos também do AD 360 é o AD Audit Plus, tá? É uma ferramenta que a gente tem trabalhado bastante e ela foca nessa questão de auditoria. Então, tudo que envolve AD, file server, então a gente consegue ter essas auditorias também, tá? De quem alterou, quando, por exemplo, logou no ambiente, o horário que logou, se foi excluído alguma pasta, se foi alterado, então, né, foi modificado alguma GPO, foi modificado algum atributo ali do AD, então tudo isso ele fica, né, armazenado e a gente consegue extrair em forma de log através da ferramenta do AD Audit, que pode ser contratada aí de forma à parte, né, o AD Uhum. Audit Plus, é uma ferramenta que tem um ótimo custo-benefício, ou via AD 360, né, junto com o AD Manager, e aí a gente consegue ter tudo em uma única console. Bem bacana, tá, Henrique? Trazendo aqui a pergunta do José Henrique Batista agora. Tenho três Henriques seguidos aqui. José Henrique Batista. Número excessivo de usuários no AD prejudica a saúde do servidor? Uma pergunta mais voltada aí para questões do Nossa, AD. do Active Directory ou do AD Manager? Acho que do Active Directory. Acho que Não, isso não altera o muito, né? número o número de usuários ali dentro do Active Directory, né, o valor, né, o valor deles, o valor que eu digo assim, é, ali vai ser somente caracteres, né? E não tem um peso muito grande ali, né? A questão maior ali é em relação à segurança, né? Em performance, acredito que não. Exato, até isso que eu ia comentar, tá? A questão de performance não prejudica, mas se você tem usuários, por exemplo, que já não estão mais no ambiente, não estão, né, mais na empresa, por exemplo, e ele ainda está lá dentro do AD, isso pode ser um risco para a empresa. Pode um risco de vazamento de credencial, às vezes que vai utilizar desse ambiente, desse acesso que está lá de um usuário que já não utiliza mais, né? Para, por exemplo, uma invasão, um ataque. Então é importante que seja feita essa higienização com o AD Manager a gente consegue fazer também. Eu mostrei ali na parte de automação, até porque o tempo não daria, né? Mas na parte de automação ali eu mostrei da criação de usuários, mas a gente também consegue fazer automações para fazer essa parte de limpeza. Então, por exemplo, um dos relatórios do AD Manager é o de usuários inativos. Então, a gente já consegue criar uma automação para ele rodar esses usuários que estão inativos e desabilitar ou deletar, aí vai do administrador. Então, é possível fazer esse nível de automação também. Legal. Tô com o terceiro Henrique aqui da lista. Henrique Alves dos Santos, ele perguntou com relação a licenciamento. Pois até eu posso mandar com mais detalhes para o Henrique, mas se puder dar uma comentada, Gustavo. Qual a forma de licenciamento, sendo solução SaaS? Tem data center no país? O AD Manager ele é uma solução on-premises, tá? E o licenciamento dele vai ser em cima do número de administradores da ferramenta. Então, não é em cima do número de usuários que você possui. Então, o número de administradores que operam a ferramenta no fim das contas, né? Bacana. Eu tenho uma última pergunta aqui do João Elias de Lara, que ele pergunta com relação ao Entra ID. Esse sistema faz o controle do AD feito pelo Entra ID da Microsoft? Como assim o controle feito pelo Intra-ID? Provavelmente é aquela integração para fazer a gestão do AD através do Ah, Entra ID lá, né? Que tem um módulo adicional que a gente consegue contratar ali do Entra ID, né? na verdade, você dispensaria, né, essa parte, porque você já conseguiria fazer a gestão desses usuários direto pelo AD Manager, né? Então,
Se você tem o sync, né, entre o Entra ID e o Active Directory, uma vez que você faz a modificação desses usuários dentro do Active Directory, ele já vai replicar no Entra ID automaticamente. Legal, perfeito. Então tá bom, Gustavo, te agradeço. Tá, eu acho que foi bem Obrigado bacana a aí, vocês. tanto a apresentação quanto a demonstração. A gente também fica aqui disponível, pessoal, para eventualmente se precisarem de uma demonstração e até mesmo uma POC, tá? De uma forma aí personalizada para vocês, né? Então a gente tá disponível tanto aqui na Dynamium quanto com o time da Manage Engine. Então contem conosco. Gustavo, agradeço novamente, agradeço aos presentes. Então, ficamos aí para a próxima e espero que tenham gostado aí do conteúdo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.